Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Mônica, da matéria de orientação de estudos, e vou falar um pouco mais com vocês sobre responsabilidade. Nós vamos começar a nossa aula de hoje um pouco diferente. Vamos começar com um vídeo falando sobre responsabilidade. Agora vamos falar um pouco mais sobre responsabilidade. À medida que a gente vai crescendo, as nossas responsabilidades vão mudando, vão aumentando. Quando a gente é criança, a gente tem poucas responsabilidades, tem poucos afazeres. E à medida que a gente vai evoluindo, vai ficando mais velho, vai adquirindo mais responsabilidades. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente é pequeno, bem pequeno, a gente começa nosso senso de responsabilidade quando a gente começa a arrumar nosso quarto, nossa gaveta, nossos brinquedos. E à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai começando a elaborar, a fazer outras tarefas mais difíceis. A gente começa a organizar a casa, organizar até o próprio quarto. E assim vai crescendo o nosso senso de responsabilidade. É claro que para alguns, outros têm mais dificuldade de ter responsabilidade. Na fase de vocês estão em idade escolar e o senso de responsabilidade de vocês começa a se dar também para os estudos. Vocês são responsáveis pelos estudos. Quando vocês eram menores, vocês tinham responsabilidades menores e agora que estão maiores, têm responsabilidades muito maiores. E assim é ao longo da vida de vocês. Vai continuar sendo sempre assim. Quanto mais velho, mais responsabilidade eu tenho. Quando a gente é criança, a gente pensa em pequenas coisas, em coisas simples, como a responsabilidade de ligar, de desligar a TV, de ligar e desligar a luz.
E essa responsabilidade ao longo dos anos realmente vai se modificando. A gente passa de assistir desenhos para jogar jogos, fazer uma atividade física, se organizar no tempo, se organizar nas tarefas, auxiliar em casa e de repente a gente se vê numa função de ter a responsabilidade de também trabalhar. Esse momento vai chegar na vida de vocês, se é que não tem alguns alunos que já precisam trabalhar. Mas isso é bom? Isso é ruim? Ter essa responsabilidade é legal? Eu acredito que sim, porque neste momento que vocês começam a trabalhar, vocês começam também a ter o dinheiro de vocês, poder comprar as coisas de vocês, poder juntar o dinheiro para fazer algumas outras coisas que vocês têm vontade, também auxiliar no pagamento das contas, entre outras coisas. O senso de responsabilidade passa de individual para coletivo. Vocês começam a pensar naquilo que é bom para a casa, para a família de vocês, para o meio que vocês estão. Nesse vídeo que a gente acabou de assistir, o faroleiro era o responsável pelo farol. E qual era a função dele? Manter o farol sempre aceso para que não causasse acidentes, para que os barcos, as embarcações fossem norteadas pela iluminação desse farol. E o que acontece num determinado momento desse vídeo? Acontece que o farol dá defeito, ele apaga. E o faroleiro começa a pensar em estratégias para arrumar esse farol. Ele pensa em muitas coisas, ele corre, ele pega a caixa de ferramenta, as coisas não vão dando muito certo para ele, e ele mesmo assim vai tentando resolver aquilo que é de responsabilidade dele. E quando ele não consegue resolver, que acontecem muitas coisas naquele vídeo, e ele sofre um acidente, um pequeno acidente, ele tropeça, depois ele derruba os materiais, derruba o que ele precisava consertar, e aí ele se vê sem saída? Não. Ele tem outra estratégia. E qual é essa estratégia? Ele corre e vai em busca de ajuda. Ele precisa dos outros para ajudá-lo. E assim ele vai até os moradores daquele lugar. Os moradores daquela localização do farol. E os moradores prontamente o ajudam. Por quê? Porque eles são bobos? Não, porque eles têm um senso de responsabilidade coletiva. Porque se a embarcação bater no farol, ela também vai prejudicar o lugar onde eles moram. Vai causar um acidente muito maior. Então, com o senso de responsabilidade coletiva, essa vila toda vai ao encontro do faroleiro e ajuda ele a iluminar esse farol. E a embarcação não bate no lugar. A embarcação consegue desviar com essa ajuda. Muitas vezes na vida da gente, a gente tem a nossa responsabilidade, aquilo que é nosso. Mas em alguns momentos, nós também temos responsabilidades coletivas. Como isso acontece na vida de vocês? Na vida de vocês, o senso de responsabilidade coletiva começa quando a gente começa a trabalhar em grupo. Trabalhando em grupo, cada pessoa tem a sua responsabilidade, tem o seu papel, tem aquilo que precisa fazer para que o trabalho seja feito, para que tudo corra bem, para que ninguém fique sobrecarregado.
mas em alguns momentos acontece de alguns membros quererem ficar de boa, sem fazer a atividade e sobrecarrega o colega do lado. Mas será que isso é justo? Vamos pensar assim: e se fosse com você? Se você fosse o colega que fizesse todas as atividades enquanto os seus colegas de equipe ficassem de boa, você ia gostar? É uma reflexão para a gente. Se cada um fizer a sua parte, não pesa para ninguém. Mas se alguém deixar de fazer a sua responsabilidade, além de sobrecarregar o outro, vai pesar. Nesse momento eu convido vocês a serem responsáveis e fazerem aquilo que precisam fazer. Se é uma tarefa, se é uma atividade, se é em casa, se é na escola, em qualquer momento, sejam responsáveis por aquilo que é responsabilidade de vocês. E para a gente finalizar a nossa aula, eu vou deixar aqui um questionário para que vocês possam responder sobre a responsabilidade, sobre a nossa aula de hoje. E nesse questionário tem também uma reflexão que vocês vão precisar pensar um pouco sobre o senso de responsabilidade para finalizá-la. Então eu finalizo essa aula. Um abraço e até a nossa próxima aula.